No último dia 20 de janeiro foi comemorado o Dia do Farmacêutico. E por isso nós trouxemos uma convidada, a professora e farmacêutica Miriam, para conversar um pouquinho sobre o assunto. Ela que já atua na profissão há 22 anos, vai contar para a gente os desafios, dar dicas e comentar um pouquinho sobre a profissão. Seja bem-vinda, professora Miriam, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Olá para todos que estão assistindo. Fiquei muito grata em falar dessa profissão, né? Eu tenho tanto orgulho em fazer parte e tanto admiro. E conta um pouquinho pra gente, Miriam, o porquê você escolheu a profissão. É uma história bem interessante até. Na minha família nós somos 5 filhas, né? E eu sou a caçula e eu tenho 3 irmãs mais velhas que são farmacêuticas. Então eu conheci e me inspirei nelas, né, para exercer a profissão. Então quando elas estudavam, que elas iam trabalhar, e ali, sem eu perceber, eu fui me envolvendo e gostando e apreciando, e quando eu vi, era na hora de decidir optar pelo vestibular, eu quis, né, me formar em farmácia. Isso já tem um certo tempinho. E o que de fato faz um farmacêutico? Olha, a profissão farmacêutica, ela é muito ampla. Se a gente for olhar assim, desde a história da farmácia, a história do farmacêutico, é uma das profissões mais antigas que existem. Porque ela está muito relacionada com a ânsia pela saúde, pela qualidade de vida, pela longevidade. Então, desde que o homem é homem, ele busca a cura. Então, pelas plantas, pela natureza, até mesmo pelo misticismo. E atualmente a gente tem uma profissão muito ampla. Nós somos estabelecidos pelo Conselho Federal de Farmácia, junto ao Ministério do Trabalho, em 135 áreas de atuação, que são divididas em 10 linhas de trabalho. Então a gente trabalha no ensino, que é o meu caso, né, educação, em farmácia, que é a área mais conhecida, né? A maioria das pessoas acha que é só na farmácia, nas análises clínicas, análises toxicológicas, indústria de alimentos, indústria de medicamentos, na pesquisa, né? Às vezes a pessoa pensa, mas o farmacêutico não pesquisa. Toda descoberta, né, de uma nova droga está associada ao papel do farmacêutico na sua pesquisa, né? A gente tem também a farmácia clínica, a farmácia hospitalar, gestão e práticas integrativas, que é uma área que está muito desenvolvida dentro da saúde pública, né? Tem um fortalecimento muito grande no SUS, essas práticas integrativas, que são terapias não só da medicação. Então o farmacêutico ele tem um domínio não do medicamento, mas também de outras áreas. É muito conhecido o domínio do medicamento porque é a área restrita, onde só ele pode atuar. Então, tudo que relaciona medicamento, produção, desenvolvimento, comercialização, é do farmacêutico. Mas a gente compartilha em diversas outras áreas com outros profissionais, que daí são um pouquinho menos conhecidos, né, até onde a gente pode chegar, onde a gente pode atuar. Ele, na verdade, está inserido em várias áreas que a gente nem imagina, né? Nossa, muitas áreas, muitas áreas. Se a gente for olhar assim, na graduação, naquilo que a gente é formado, são 5 anos, né, de preparação, e a gente estuda desde a parte da química, a parte da biologia, então aqui entender o funcionamento do organismo humano, as doenças que podem acometer a sua saúde, os processos que levam ao envelhecimento, a elaboração de cosméticos, sejam cosméticos, por exemplo, uma maquiagem, sejam cosméticos simples como um shampoo, um sabonete, um dermocosmético para trabalhar propriedades específicas, prevenção de ruga ou outros processos, tanto na aplicação, né, desses produtos. Então a gente pode trabalhar como farmacêutico esteta, não é só o fisioterapeuta, o médico, ou às vezes o biomédico que trabalha na área de estética, o farmacêutico tem uma formação voltada para isso. Na área de alimentos, então toda a análise de alimento, o que compõe aquele alimento, o controle de qualidade, processos de fermentação. Então hoje está muito na moda, assim, né? A cerveja, o pessoal produz a cerveja caseira, e todo esse processo ali
da fermentação, elaboração, leveduras, são processos farmacêuticos, onde o farmacêutico pode atuar, né? Que faz parte da nossa área de formação. Então, ela é bastante ampla, né? A parte da análise clínica, então, tudo que você faz de exame laboratorial, né? Seja através de sangue, de qualquer outro fluido biológico, o farmacêutico pode fazer essa parte de interpretação, para dizer se você está saudável, o apontamento de que tipo de doença, que vai parte da interpretação, né? Não é só a execução do exame, a interpretação do exame, o desenvolvimento da tecnologia para aquele exame. Então, são processos onde o farmacêutico se insere. Tem também a parte das análises toxicológicas. Aí as pessoas imaginam o que é uma análise toxicológica. Hoje, por exemplo, para você ter carteira de motorista de caminhão, você tem que fazer o exame toxicológico. Quem faz essa análise para ver se a pessoa não é usuária de drogas, né, que são lícitas, são proibidas, é o farmacêutico. Numa perícia criminal, por exemplo, né, CSI, que o pessoal gosta. Então, todos aqueles processos de análise de genética, de fluido que ficou numa cena de crime, ou de um acidente, se a pessoa morreu, foi intoxicada, foi envenenada, o que aconteceu naquele processo, são análises toxicológicas e o farmacêutico quem faz parte, né? Então a gente também está na polícia, né? Na marinha, no exército, aeronáutica, então está atuando aí em diversas áreas. E o que você acha mais interessante nessa profissão? Que é mais desafiador para você numa visão mais pessoal? Eu acho bem interessante justamente essa amplitude. Então, né, nós somos um profissional que pode atuar em muitas coisas. Então, é uma amplitude de formação que a gente precisa estudar, como eu comentei anteriormente, precisa estudar a química, a biologia, entender também toda a parte de alimentos. Então, isso é bom, porque eu tenho uma formação muito ampla, e isso é difícil, porque eu preciso aprender tudo isso, senão eu não vou ser um bom profissional. Então, ela é muito desafiadora nesse sentido, de eu buscar me aperfeiçoar. É claro que nós não somos polivalentes. Eu preciso saber onde eu vou trabalhar e me dedicar no aperfeiçoamento daquela área. Então, às vezes, além da graduação, eu preciso fazer uma especialização, dar continuidade aos estudos de acordo com a área que eu for atuar. E assim, você comentou que você trabalha atualmente na universidade como professor. Qual que é a importância da tua profissão, claro, né, para ensinar os alunos, mas qual que é a importância da tua profissão no teu local de trabalho? Quando a gente fala universidade, é uma visão maior, porque eu trabalho na UNC desde 2003. O curso de farmácia foi instituído em 2016. E eu já trabalhava lá, né, antes disso. Então, a gente não trabalha só dentro da área de farmácia específica, eu trabalho com todos os cursos da área da saúde. E isso é muito bom, porque eu aprendo, né, o ato de ensinar exige que você aprenda todo dia. Sobre o tema e sobre as pessoas que você se envolve. Então, eu aprendo sobre as outras profissões, eu consigo me envolver com as outras profissões. Então, o farmacêutico, ele tem essa versatilidade de ele dominar ali a área específica da farmácia, mas com conhecimento para trabalhar na fisioterapia, na psicologia, não como psicólogo, mas dando subsídio para que essas outras profissões sejam bem-sucedidas. Então, eu acho isso muito interessante, essa versatilidade que a gente tem enquanto profissional, né? Para agregar em cada isso mesmo. Hoje, a gente traz isso com uma temática chamada interprofissionalidade, que é a atuação em conjunto de diversas profissões em prol do benefício do paciente, da sua família, para que eu possa ter melhor qualidade de vida, né? Não só no cuidar da doença, mas no prevenir a doença, que é a parte mais sábia de se atuar, é prevenindo a doença, não cuidando dos acontecimentos depois que ela já chegou, né? E aproveitando aí, para a gente pegar um pouco do cenário que a gente está vivendo agora, né, com a Covid-19, muitas pessoas têm dúvidas em relação à vacina. Em Rio Negro já iniciou a vacinação, Mafra logo mais. E como que
funciona a vacina no corpo humano? Como que faz o processo para ela chegar a imunizar a pessoa? Para a gente entender um pouquinho mais. Excelente abordagem, Aline. Essa questão da vacina, ela causa muitas dúvidas, né? Sempre causou. Não é de hoje que vacina é questionada, se devemos usar vacina ou não. Então vamos pensar um pouquinho antes da história da vacina, não só da vacina para a Covid, né? A vacina, ela provoca no teu organismo o benefício da proteção. Então, através de uma elaboração tecnológica, você estimula o teu corpo a se preparar para se aquela doença realmente entrar em contato com você. Isso é a imunidade. Então, ele estimula a imunidade daquele indivíduo especificamente para aquela doença. Se eu me deparar com aquela doença, eu já estou previamente preparado. Depende das condições da vacina, depende, né, da doença e do patógeno em si, eu posso estar preparado por muitos anos ou por um período menor de tempo. 1 ano, meio ano, 10 anos, isso tem uma variabilidade. Mas eu vou estar mais protegido. Qualquer vacina, para que ela possa ser produzida, vamos falar do Brasil, ela precisa passar pela Anvisa. Então a Anvisa é um órgão regulamentador de medicamentos, os seus insumos, e vacina compõe esse rol, né, de produtos. Se eu for analisar, né, a Anvisa, ela tem um poder muito grande porque ela é paralela ao governo. Ela é vinculada ao Ministério da Saúde, mas ela é independente. Ela tem uma certa autonomia. Então é um órgão muito sério. É um dos órgãos reconhecidos internacionalmente para esta seriedade de trabalho. Eu voltando para dentro da vacina contra a Covid-19, eu consigo entender outro aspecto, né? Primeiro, parece que foi muito rápido, mas na verdade, estudos preliminares já existiam. Então a gente já tinha uma tecnologia para outros patógenos que eu posso aproveitar para o coronavírus. Então a gente consegue fazer essa compilação. Para que isso seja aproveitado no Brasil, a Anvisa tem que passar por uma apreciação, uma consulta, e vai verificar, então, os testes, os ensaios, né, os artigos científicos que reforçam. Essa parte a gente já teve toda acontecida fora do Brasil. E para que isso seja validado, a gente fala de apreciação em pares. O que é isso? Um grupo de pesquisadores que não participaram dos primeiros ensaios tem que validar aqueles ensaios através do que foi documentado. Esses documentos são muito sérios. Então, a Anvisa selecionou em grupos de 10 pesquisadores que eram rotativos, todos com mais de 10 anos de experiência na área de vacinas. Esses pesquisadores envolviam farmacêuticos, médicos e biólogos e estatísticos, porque nós temos a análise dos números, né? Porque isso influencia muito significativamente. Então, não é eu chegar vou escolher você, né? Eu pego uma pessoa que já tem um know-how, um conhecimento para aquilo. Que a hora que ele lê o documento, ele já sabe, né? Tem uma triagem muito grande. Então, por isso que teve essa, em partes, agilidade no processo. Então, foram 4 vacinas previamente aprovadas, não com certificação permanente, temporária. Até que os estudos sejam completos, eles têm que estar revalidando. Então, a gente chama isso de farmacovigilância. Após a comercialização, nesse caso não vai ser vendido, mas vai ser usado na comunidade, você permanentemente vai estar relatando os acontecimentos. Quais são os principais acontecimentos observados? Uma febre, uma dor no local. Então, são acontecimentos não lesivos para a comunidade. Veja quantos milhões de pessoas já foram vacinadas no mundo. A vacina no Brasil começou essa semana, mas no mundo já faz um tempinho, né? Então, a gente já tem os acontecimentos imediatos sendo observados, sem risco, né, à população. Baseado nestes fatos é que se validou esse processo. Destas 4 vacinas que foram validadas, 2 foi com parceria em desenvolvimento tecnológico. Isso é muito importante porque em pouco tempo o Brasil pode ser autossuficiente na produção. Hoje nós dependemos do insumo vindo do exterior.
mas em pouco tempo nós vamos ser autossuficientes, porque nós importamos a tecnologia de produção. Então nós vamos poder passar a produzir. E isso favorece muito, né? Outro fator importante é que a gente pode acondicionar na geladeira própria para vacina, uma geladeira praticamente comum, mas é própria para vacina, então eu não tenho que ter uma refrigeração específica diferente, né, em nitrogênio ou tal. E também o baixo custo, né? As pessoas acham que é caríssimo, mas não, o custo é um custo bastante acessível, né? Eu acho bem importante a gente salientar que vacina eu não tomo por mim apenas. Quando eu me vacino, eu protejo você, protejo a minha família. No meu caso, eu protejo os meus alunos, porque eu não ficando doente, eu não contamino os outros. Então a gente fala que vacina é um ato de amor. Voltando à profissão farmacêutica, nós temos um papel social muito importante, que é isso. É eu pensar no outro, eu cuidar do outro. E quando eu me vacino, eu estou fazendo isso. Eu estou cuidando do outro. Então, dentro do primeiro grupo a ser vacinado, tem lá os farmacêuticos. Por quê? Eu avaliando toda a história da pandemia, muitos locais fecharam ou sofreram lockdown, as farmácias não. E as farmácias sofreram um aumento de movimento, porque os médicos não estavam atendendo, as unidades de saúde tinham atendimento restrito, é onde as pessoas que tinham outras doenças iam. Eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, eu tenho uma dor de cabeça, eu vou aonde? Então, eu acabava indo parar na farmácia. Então, é uma equipe que não para. Então, eles estão ali, né, zelando, tendo cuidado, desenvolvendo seu papel social em prol da comunidade. Por isso, os farmacêuticos, né, e a equipe, não o farmacêutico apenas, também vão fazer parte dessa primeira grupo de pessoas a ser vacinadas, porque a gente não passa por lockdown, não pode passar. Sim, tá direto aí. Né? E para finalizar, o que você diria de alguma experiência de vida ou alguma dica para as pessoas que querem seguir essa profissão? Primeiro, eu pessoalmente sou apaixonada pela profissão farmacêutica. Atuo no ensino há alguns anos, eu já trabalhei na área, né, de farmácia comercial, farmácia hospitalar. E eu acho assim que o que você precisa fazer, né, para ser um farmacêutico é gostar de pessoas. Então, se eu trabalho na área da saúde, a primeira coisa eu tenho que gostar de pessoas, porque eu vou estar sempre envolvido com elas. Mesmo que seja na pesquisa, eu estou pesquisando para o benefício de alguém que tem uma doença rara ou não, né? Esse é um tópico bastante importante. A outra coisa que a gente precisa, né, é ter entusiasmo no que faz. Se sentir realizado e feliz com o que você faz, isso é um fator diferencial. Gostar, né, do que eu faço, ter motivação, ter criatividade, comprometimento, que eu acho que é a palavra do momento, ser comprometido. Uma vez que eu sou comprometido, eu vou buscar o cuidar, vou buscar o aprender, vou buscar o esforço. Se eu tiver que sair de madrugada da minha casa para fazer um exame que eu estou de plantão, eu vou. Então, esse comprometimento torna você um profissional diferente, né? Um profissional de sucesso, seja o que você faça na sua vida, seja farmacêutico ou outra área, né? O farmacêutico, ele, durante a sua formação, ele passa por diversas áreas de aprendizado e ele se torna um profissional único. Então, ele é capaz de fazer gestão de processos, que a gente fala, controle de qualidade, gestão de pessoas, então esse relacionamento, a empatia, o olhar do outro sobre o que está acontecendo. Eu acho que isso é muito importante também. E pensando assim no que a gente vive, que foi muito reforçado pela pandemia, é estar aberto e preparado para as mudanças. Eu sempre digo que a única certeza da vida é que tudo muda. Então, que nada é certo. E eu tenho que estar preparada. Se eu achar que isso é um sofrimento muito grande, eu não consigo me adaptar na velocidade que eu preciso. Então, estar preparado para a adaptação, para a velocidade de mudança. E, junto disso, aprendendo, aproveitando as oportunidades que se apresentam ao longo da nossa vida, na nossa rotina pessoal, profissional, as pessoas que nos cercam, cada pessoa tem algo a ensinar. Então, aproveitando esses pequenos momentos, sendo grato por isso, eu acho que você atinge assim,
tranquilamente um profissional de sucesso, bem-sucedido. Eu queria agradecer, Miriam, pela sua participação, parabenizar também pelo seu dia que passou. E se você quiser acompanhar essa entrevista e muito mais outras notícias, acompanhe o nosso site www.diarioderiomafra.com.br e também as nossas redes sociais. Obrigada! Eu agradeço pelo seu convite, fiquei imensamente feliz e parabenizo também todos os meus colegas farmacêuticos, os meus alunos, que vocês tenham muito sucesso. Obrigada. Obrigada. Até mais.